Olá, vamos resumir o que vimos no 9º encontro do nosso seminário, em que a gente estudou 2 escritos de Lacan que são contemporâneos, que são correlatos ao seminário 2, 1955. O seminário sobre a carta roubada e o escrito Variantes do Tratamento Padrão. O seminário sobre a carta roubada abre a coletânea conhecida como Escritos e começa com Lacan nos dizendo que o automatismo de repetição se produz a partir da insistência de determinada cadeia significante. Então, a cadeia significante insiste, produzindo repetição. Insiste até ser lida, até ser reconhecida como uma carta que busca chegar ao seu destino. O sujeito do inconsciente, como a gente vem estudando, ele mesmo é efeito dessa cadeia significante. Por isso que ele é excêntrico, por isso que ele é parte do que existe ao eu. Esse ponto em que um significante se liga a outro significante é justamente o sujeito. E esse ponto em que o significante não consegue recobrir é o que faz a cadeia insistir, é o que faz a cadeia andar. Essa cadeia significante inconsciente se infiltra no nosso corpo e nas nossas relações com os nossos semelhantes. E essa cadeia significante tem a sua própria lei. A forma com que essa cadeia se organiza em relação a determinados significantes, se ela aceita, se ela forclui, se ela renega determinados significantes, vai demarcar a estrutura de cada um de nós, a estrutura subjetiva, a estrutura clínica. Ele vai utilizar o conto da carta roubada de Edgar Allan Poe para nos mostrar como o significante determina a vida do sujeito. Então, o que nos interessa nesse conto da carta roubada é ver como o significante vai deslocando e produzindo transformações na vida do sujeito. Também ele vai nos mostrar como o significante sempre produz mal-entendidos, como a tentativa do ser humano se comunicar sempre falha. Isso não é ruim, isso é bom, porque essa característica da linguagem é o que permite a desidentificação, a desalienação na relação com o outro. Então, falar nos liberta da alienação, por produzir o mal-entendido. Então, falar é o que nos abre para a experiência da verdade. E a verdade se apresenta num ato de fala. Mas um ato de fala despretensioso, não investigativo. Porque a verdade, pessoal, nunca está aonde a procuramos, mas sim onde nos surpreendemos. Isso também aparece no conto do Allan Poe, quando a polícia não consegue encontrar a carta por já estar pré-determinada ao objeto que deveria encontrar. Isso nos serve para a gente sublinhar que a escuta psicanalítica não é uma escuta investigativa, como faz a polícia, né? Não é uma escuta que vai em busca do segredo, mas é uma escuta que se deixa surpreender. É uma escuta que se permite ser atravessada, surpreendida, e aí nos lembra o que Lacan diz, se utilizando de Salvador Dalí,
de que ele não procura, ele acha. Então o psicanalista não deve procurar, o psicanalista deve achar. Achar quer dizer estar disponível para que a verdade se apresente nas surpresas. Então a carta roubada nada mais é para nós do que uma alegoria do como funciona o inconsciente. Como essa estrutura significante que determina a vida da pessoa, do sujeito. Bem, vamos indo para a segunda parte. O paciente neurótico é alguém que faz um esforço enorme para não ouvir, não receber, não ler essas cartas. Essas cartas ficam desviadas do seu destino, ficam perdidas. Mas isso vai atrapalhando cada vez mais o andamento da sua vida. Tanto que o trabalho de análise pode ser entendido como esse ofício em que se vai tentar dar condições para que essas cartas cheguem a seu destino, sejam reconhecidas, simbolizadas, que entrem na dialética do desejo. Esse seria o trabalho de análise. O próprio analista, por um tempo, enquanto é destinatário dessas cartas, enquanto segura essas cartas no processo de transferência, precisa cobrar, como fez Dupin, precisa pedir dinheiro em troca para se neutralizar o efeito capturante dessas cadeias significantes. Precisa cobrar para não ser enrolado junto com a trama dessas cartas retidas, desviadas do seu paciente, para com o seu dinheiro fazer então o que quiser. Então o dinheiro como esse significante que libera o analista dessa relação com as cartas do paciente. Falando da prática analítica, Lacan vai nos dizer, ou vai nos lembrar, de que o sujeito recebe a sua mensagem de forma invertida. Na interpretação, que podemos entender, mais ou menos, que quando o paciente emite essa mensagem ao seu analista, para que o seu analista receba essa carta, essa mensagem inconsciente, essa mensagem que está no dizer e não no dito, vai voltar ao sujeito como vindo do outro, mas ela pertence ao sujeito. Então aparece aqui a ideia da interpretação como sendo esse trabalho do analista de devolver ao paciente essa mensagem que ele não sabe que ele está emitindo. Então a interpretação não explica, mas devolve ao sujeito a sua própria fala. Quando o sujeito fala, ele crê que está emitindo uma mensagem, mas na verdade ele diz outra coisa, sem saber que diz. E o trabalho do analista é devolver essa mensagem que o paciente emitiu, sem saber que emitiu. É mostrar para o paciente essa carta que ele não sabe que está com ele.
essa carta opaca, essa carta difícil de encontrar, essa carta que traz a verdade do sujeito. O paciente, então, recebe a sua mensagem vinda do outro, vinda dos processos linguageiros que vão aparecer no trabalho de análise. Aquilo que estava recalcado no inconsciente do paciente aparece nas surpresas que equivocam o seu eu, o seu discurso consciente, o seu moi. O paciente acredita que fala desde moi, desde o eu imaginário, mas recebe a sua mensagem, aonde está a sua verdade, do G, do sujeito do inconsciente. E isso é o que se espera do analista, que ele favoreça que essa carta chegue ao seu destino. Bom, sobre a carta roubada é isso. O outro artigo estudado nesse encontro é o Variantes do Tratamento Padrão, escrito na mesma época, 1955, quando a IPA, Psicanálise Europeia, tentava estabelecer uma ideia do que seria o tratamento protocolar, padronizado da psicanálise, né? Número de sessões, tempo da sessão, forma de intervenção, postura do psicanalista. E Lacan escreveu justamente para defender que não é possível pensarmos um tratamento padrão, já que a psicanálise deve obedecer à singularidade de cada sujeito e à estrutura do significante. Então, a psicanálise deve se submeter à natureza, ao funcionamento, à estrutura do significante. E aí ele começa falando muitas coisas, mas alguns tópicos mais importantes fazem referência, por exemplo, ao peso que ele dá a respeito de que uma análise bem conduzida não deve se deixar sobrecarregar pelo desejo de curar o paciente, ou não deve medir os seus efeitos partindo da ideia de que se deve dirigir a uma cura no sentido de eliminar os sintomas do paciente. E dentro dessa torre de Babel, digamos assim, né, dessa dificuldade dos psicanalistas conseguirem entrar em consenso a respeito da psicanálise, essa multiplicidade teórica, ele diz que uma psicanálise, simples assim, né, é o tratamento que se espera de um psicanalista. Frase bastante famosa de Lacan. E lembra que o trabalho do psicanalista, da psicanálise, deve se dar sobre e desde o discurso do paciente. Um discurso sempre livre, um discurso sempre solto, sempre desamarrado da necessidade de haver uma lógica, assim como a escuta do analista. Quer dizer que não se pode escutar um paciente tendo uma expectativa pré-concebida do que se deve ouvir, ou do que se deve falar, ou do como se deve interpretar, né, se isso não estiver operando de acordo com a experiência singular com cada analisante. Ou seja, a gente tem que atender um paciente sem
um certo tipo de protocolo do que se deve escutar e como se vai intervir, para respeitar a singularidade de cada sujeito e a experiência de cada análise. Então ele vai defendendo esses pontos, né? Para que isso seja possível, Lacan nos diz que o psicanalista precisa aprender a silenciar o seu eu, o seu narcisismo, as suas teorias, né? Para que consiga, a partir daí, fazer a escuta e a interpretação de acordo com cada subjetividade. Não há outra forma, segundo ele, de fazer isso se a gente não entender que o analista deve, portanto, trabalhar com o seu não saber. E se apoia, lembrando que Freud justamente dizia isso, né? Isso de que é o não saber do analista que precisa estar em cena para que a verdade do paciente possa dar as caras. E ele termina esse escrito dizendo que se deve entender disso, que a análise só pode encontrar sua medida nas vias de uma douta ignorância. Então, o analista deve se ocupar dos seus pacientes estando numa posição de douta ignorância. Uma ignorância advertida, uma ignorância operativa. Terminamos assim o nosso 9º encontro.